de volta com vocês, lembrando que este programa, como os demais, tem o apoio do Clube Amigos da Boa Nova. Você gostaria de fazer parte? Ligue 0800 12 18 38. Bom, Paulo Henrique, Kardec ia a pé. Então não era de ônibus nem de carruagem. Depende do dia, né? Se ele quisesse chegar mais rápido, em 30 minutos, ônibus, em latim, significa para todos. Ah, tá. Né? Então, no início, era a ideia de um transporte que fosse coletivo. Essa é a ideia, né? Então, já existia na época, né? Em Paris. E quando ele ia... A ideia seria o seguinte, vamos entender o contexto. Eles estavam vivendo exatamente nesse período de 50, 70 ali, uma explosão do consumo. Então, aquilo que era reservado a poucos, de você comprar muitas coisas, o costume do francês, que 90% eram camponeses, era o hábito de você ter poucos recursos, poucas coisas. Você tinha poucas roupas, poucas coisas, porque era muito difícil de você conseguir. Então, você tinha, mas usava com cuidado. Quando iniciou-se o período do consumo, ali após a Revolução Industrial, e depois também da Revolução Francesa, começaram a surgir muitas manufaturas e produção de roupas e de coisas em quantidade. Foi o início do consumismo que a gente vê hoje. Você quer dizer que antes eles produziam o alimento, talvez tecessem a roupa, o tecido para roupa, e agora já encontrava pronto. Só quem tinha muito dinheiro é que conseguia ter uma diversidade, pagava caro por isso. Então, antigamente, para você em Paris ali comprar coisas, muitas vezes os comerciantes iam na casa das pessoas mais ricas. Levavam as amostras, faziam as demonstrações, a pessoa escolhia e depois eles entregavam. Porque as pessoas mais ricas não iam se meter nas ruas ali, que eram enlameadas, né? Então, passou por uma grande reforma a Paris e ela passou a ser composta de quarteirões grandes, ruas largas, e muitos dos quarteirões tinham passagens de pedestres. Quando começou uma ampliação do consumo e surgiu essa classe média comprando um monte de coisa, essas passagens começaram a ser ladeadas por lojas. Passagem de uma rua para outra rua. Você atravessava, em vez de você dar a volta no quarteirão, você atravessava por meio do quarteirão. Entendi. E essas galerias, elas começaram a receber lojas. E passaram a ser construídas algumas galerias propriamente para isso. Foi, na verdade, o antepassado do shopping. Então, a pessoa podia comprar a brigada do tempo, coberto ali com vidro, uma lojinha do lado da outra. Então, surgiu esse consumismo naquela época. Inclusive, o lançamento do Livro dos Espíritos também foi numa galeria. Aquela chamava-se Valois. Dentro de um prédio grande que é o Palais Royal, Palácio Real. Antigo palácio, né? Antes da Revolução Francesa, era frequentada pela corte. Só os nobres entravam lá. E depois da Revolução Francesa, virou um grande centro comercial, restaurantes, né? E nessa galeria Valois, uma das lojinhas era a Livraria Denty, onde que Kardec pediu, entregou os originais, né, para a senhora Melanie Denty, que era a dona nessa ocasião, porque o marido havia morrido e tal. E a localização geográfica da sociedade parisiense era na Passage Sainte-Anne, que é um dos acessos para a Galeria Chaussy. Outra então, galeria. Era uma passagem que, na verdade, era só mesmo um caminho. Sim. E você tinha entrada ali para as lojas. O interessante é o seguinte, uma das lojas ali na Galeria Chaussy, ali na Passage Sainte-Anne, era da família Delany. Sim. Que na época que Kardec fazia suas pesquisas, o pai e a mãe participavam dos seus trabalhos e havia um menino que depois seria o Gabriel Delany, que daria uma continuidade importante na pesquisa espírita. Isso mesmo, essa proximidade era tão interessante que em poucos minutos dava para você sair da loja, porque as lojas eram assim, você tinha a loja embaixo e tinha uma escadinha que em cima tinha ou o depósito ou a moradia. Sim. Então, quando você entrava na Passagem Sainte-Anne, o primeiro prédio, que é o que dava face para a rua, à direita, você entrava numa portinha à direita, tinha uma escada em caracol, e ali era onde ficava a Sociedade Parisiense. Entendi. Ali no primeiro e no segundo andar. Né? E se você descesse a escada, saía pela portinha, você estava na passagem, logo na entrada da passagem.
a passagem tinha em frente para a rua, ou se você entrasse nela, ia sair na Galeria Choisil. Entendi. É tão interessante que ali na família Delany, que ela tinha uma loja de armarinhos ali na galeria, quando souberam que Kardec teve um infarto ali em 1869, o pai do Gabriel Delany, em minutos, ele já estava lá. Ele foi o primeiro a atendê-lo. Né? Ele saiu da casa dele, que era ali em cima da loja, e já chegou ali para atender Kardec, mas ele já tinha desencarnado ali, praticamente ali já foram receber. Na verdade, ele já estava de mudança, porque em 69 ele ia sair daquele escritório e ia para um escritório novo, num lugar chamado Rua de Lille, que era um escritório diferente daquele. Porque a gente sabe que primeiro ele queria montar uma livraria e ele queria ter uma ampliação das atividades, só não deu tempo, né? Não. Então, realmente, toda a pesquisa dele, os 10 anos de trabalho que ele instituiu, o trabalho, a proposta espírita, foi naquele escritório e naquela salinha que ele ia diariamente e muitas vezes passava da noite para o dia. E o interessante é isso, toda aquela dedicação de pesquisa espírita que resultaram nesses livros todos, era ali na porta da galeria onde as pessoas iam para consumir, passar. Tinha até um verbo na época que se chamava flanar. Sim, flanar era caminhar despreocupadamente, observando o movimento e as lojas. Né? Então, você pode verificar essa passagem Santane na abertura do nosso programa. Se você não sabia o que era, agora já sabe o que está acontecendo, o que esteve acontecendo ali, por que é que está na abertura do programa. E a gente vai fazer um intervalo agora e o Paulo depois vai se prosseguir. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.